Olá, jovens. Vou de novo de volta aqui para a gente entender essa coisa de máximos e mínimos com um novo exemplo, né? Então aqui eu estou dizendo, determine os pontos críticos. Pontos críticos são aqueles que são candidatos a máximo e mínimo, tá bom? Da função. E é assim que nós chamamos, pontos críticos, né? Da função f de x igual a x ao cubo mais x ao quadrado. Então, você sabe que para descobrir os pontos críticos, se a função é diferenciável, você faz f de linha de x igual a zero. Ou então, nos pontos onde ela não é diferenciável, onde a derivada não existe. Não é o nosso caso aqui, que a gente está trabalhando com polinômios. Polinômios são funções muito bem comportadas, elas são deriváveis em todos os pontos, né? Bom, antes, porém, de aplicar aquela definição, não, eu acho que agora eu vou partir logo fazendo a parte algébrica, depois a gente faz o gráfico, tá bom? Então, para você encontrar os pontos críticos, a equação é f' de x igual a zero, onde f' de x é a derivada da função. Então, você deriva a função f. Derivando aqui o polinômio vai dar 3x ao quadrado, né? 3x ao quadrado, como você já sabe, mais a derivada de x ao quadrado é 2x. 2x igual a zero. Então, você descobre que a derivada é uma função quadrática, vai ter duas raízes, né, em geral. Espera-se que tenha duas raízes, e essa aqui realmente tem, né? Como ela é uma equação incompleta, você nem precisa da fórmula de Bhaskara, né? Basta colocar o x em evidência. E você já vê que o x é um zero da função, né? X igual a zero dá zero, mais zero igual a zero. Então, põe x em evidência, daí você vai ter 3x ao quadrado dividido por x, dá 3x, mais 2x dividido por x, 2, igual a zero. Então, quando isso acontece, você tem um produto igual a zero, significa que ou o primeiro é zero, ou o segundo fator é zero, né? O primeiro não tem nada a declarar, né? Nada a se fazer. A primeira raiz é zero. Ou, aqui é só passar o 2 para o segundo membro, fica menos 2, dividir por 3, x igual a menos 2/3. Então, aí as duas raízes desta equação de segundo grau, né? Isso significa o quê? Que esses são os nossos candidatos a ponto de máximo ou ponto de mínimo. Então, como é que eu vou descobrir agora se é ponto de máximo ou mínimo? A gente pode, pela regra da derivada primeira, calcular a derivada do lado esquerdo e do lado direito, né, dessa função aqui. Você já sabe que a derivada no zero, a derivada está aqui, né? Derivada da função, nós calculamos nessa linha 3x ao quadrado mais 2x, tá certo? Derivada em zero é zero, e a derivada em menos 2/3 também. É só porque nós saiu daqui, né? Então, você pega um ponto do lado esquerdo do zero, depois pega um ponto do lado direito do zero e vê bem próximo, hein? Muito próximo, tem que ser coisas bem próximas, para ver a variação do sinal, né? Então, quando você vem, para você ter uma ideia de que pontos você vai pegar, aí já é bom você pensar no gráfico, né? Como é o gráfico dessa função. Vamos colocar o gráfico bem aqui. Aqui Vamos ver se a gente consegue escrever o gráfico bem legal aqui. F de zero é zero. Então, eu já descubro que a função passa na origem, né? Aí, f de 1 dá o quê? 1 mais 1 igual a 2. Então, f de 1 vai lá no 2. 2, está aqui, né? F de menos 1, pego sempre valores aqui próximos. F de menos 1 vai dar menos 1 ao cubo, menos 1 mais 1, 0. Então, deu 0 de novo. Meu Deus. Então, olha só que coisa. Vai ficar, eu acho que eu coloquei muito próximo, né? A função vai passar neste ponto, vai passar neste ponto e vai passar nesse aqui. Que coisa. Vamos ver aqui no menos 2 o que acontece. No menos 2 aqui. Menos 2. O que dá f de menos 2?
f de menos 2 vai dar menos 2 ao cubo, vou deixar a conta para vocês, tá? Menos 2 ao cubo dá menos 8, mais 4, porque menos 2 ao quadrado é 4. Menos 8 mais 4 vai dar menos 4, então está para baixo. Para baixo, né? Então, vamos colocar aqui o 4, menos 4. 1, 2, 3, 4. Eu fiz muito pequeno, devia ter feito maior, mas vamos lá. Menos 2 leva no menos 4 aqui, tá bom? Então está passando aqui, aqui, aqui e aqui. Opa! Ora, vamos fazer mais uma continha aqui. O 2, quanto é que dá f de 2? F de 2 vai dar aqui 2 ao cubo 8, mais 2 ao quadrado 4. 8 mais 4, 12, vai dar lá em cima, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12, daria bem aqui. Lá, né? Então essa coisa vai descer por aqui. Já temos uma ideia mais ou menos, né? Tem que passar neste, vai passar nele, então vai ter que voltar e voltar para cá. Então, eu descubro o seguinte, ó. Quando eu faço o limite dessa função, quando eu coloco mais infinito, o que manda é esse aqui, né? Você vai fazer as contas direitinho aí, com cuidado, só não quero perder muito tempo aqui. Mais infinito vai ser grandão, grandão. Basta olhar para o que domina, para o dominante, né? Então vai dar mais infinito, ou seja, quando a função cresce aqui, você faz os valores crescer no domínio, a função vai explodir para mais infinito. E no caso do limite para menos infinito, ela vai explodir para menos infinito, porque agora o expoente é ímpar, não é? Então quando você anda para a esquerda, a função vai explodir para menos infinito, então ela vem para baixo. Então, o que se espera é que essa função venha daqui. Assim mais ou menos, né? Vai passar bem aqui. Aí de alguma forma ela vai voltar e vai passar aqui. F de 0 é 0. Não sei se ela vem mais embaixo. Só que o 0 já é um ponto crítico. O que dá para entender já? Você vai subir, vai voltar. Então o 0 é o mínimo, né? E passa para lá. E aqui o menos 2/3 está bem aqui, ó. Porque a figura ficou muito pequenininha. Menos 2/3 é aqui, ó. Menos 2/3. Menos 2/3. Ele vai atingir o máximo. Vai para cima e volta. Então, eu não vou fazer a conta direitinho, mas já está claro o que está acontecendo. Ele vai chegar aqui, vai voltar, e aí vai de novo. Tá certo? Que ficou muito pequenininho aqui. O que interessa para nós é que nós descobrimos que o menos 2/3 é um ponto de máximo, máximo local, né? Porque ele não é o máximo global. Tem coisa muito maior que ele. E o 0 é um ponto de mínimo. Mínimo local. Tá? Aqui máximo local e aqui mínimo local. Local por quê? Em um certo intervalo em torno dele, ele é o maior. Ele atinge o maior valor. Aqui, no certo intervalo em torno do 0, ele atinge o menor valor. Esse é o maior, atinge um pico. E aqui atinge um ponto lá embaixo, né? Então é máximo local, mínimo local, é assim que você vê. E a derivada você vê que é 0, tanto no máximo quanto no mínimo. Que na álgebra se reflete por essa equação aqui, derivada igual a 0, inclinação da reta igual a 0, tá bom? Isso é essa reta tangente aqui, geometricamente falando, tá bom? Então você tem ponto de máximo e ponto de mínimo, aí você calcula, né? Vai lá e calcula quem é o máximo e o mínimo. O mínimo local você já viu que dá 0, né? F de 0 é 0. Bom, é assim que você resolve. E depois você calcula o F de menos 2/3 para encontrar o ponto de máximo local, esse valor aqui. Então já determinamos. Se você não tivesse como ver isso graficamente, você iria pegar pontos muito próximos aqui do 0, por exemplo, o menos 1/3 e o 1/3. Aí, F de menos 1/3, olha, 0, análise do 0, né? Análise para x igual a 0, x igual a 0. Aí você pega menos 1/3 e mais 1/3, aqui, bem pertinho do 0. Um pelo lado esquerdo, outro pelo lado direito. Calcula a derivada em menos 1/3. Quanto é que dá a derivada em menos 1/3? Derivada em menos 1/3 vai dar, aqui a função, né?
aqui é a função f' de x é 3 menos 1/3 ao quadrado, 3 vezes menos 1/3 ao quadrado, mais 2 vezes menos 1/3. Função derivada aqui, 3x ao quadrado mais 2x. 3x ao quadrado mais 2x. Quanto é que dá isso? F' de menos 1/3 é igual a 3 vezes menos ao quadrado dá mais, vai dar 3 nonos, e aqui mais por menos dá menos, 2/3, que aí é igual, 9 é o mínimo, 3, a continha por sua conta, 3 menos 6, 3 menos 6, menos 3, que simplificando dá menos 1/3, né? Então descobrimos que aqui vai dar um menos 1/3, um número negativo, né? Menor que zero. Agora vamos para o outro lado, 1/3, bem pertinho aqui do zero. F de 1/3 vai ser igual, só trocar aqui por 1/3, 3 vezes 1/3, mais 2 ao quadrado, né? 2 vezes 1/3, você vai ter F de 1/3 igual a 1 mais 2/3. Vai dar positivo, né? 3 mais 2, 5/3, que é um número positivo. Então, você vai passar de menos para mais. Do lado esquerdo para o lado direito era negativo para positivo. Passou de derivada negativa para derivada positiva. Ou seja, ela é negativa é assim, para positiva assim, então vai atingir um mínimo aqui no zero. Tá bom? Então, é assim que você descobre que é um ponto de mínimo local. Tá bom? Então, zero, pela análise da derivada primeira, é um ponto de mínimo local. Aí eu deixo como exercício você fazer a mesma análise para o menos 2/3. Pegue pontos aqui muito próximos do menos 2/3, do lado esquerdo e do lado direito. Você poderia pegar o menos 1, por exemplo, que a gente já sabe que vai dar menos 1, que vai dar uma coisa positiva, né? Tá certo? E aí pega um outro pontinho aqui, o próprio 1/3. Do outro lado vai dar faça aí, menos 2/3. Você pega menos 2/3 desse lado e pega o menos 1/3 do outro lado. Vai dar positivo no menos 1 e vai dar negativo. Positivo para negativo dá um ponto de máximo. Faça aí com cuidado, como exercício, para você. Você já sabe que vai dar um máximo local, né? Vai passar de negativo, de positivo para negativo, tá bom? Então, fiquem com Deus, o vídeo está ficando muito longo, por isso eu vou deixar essas coisas para vocês, essas lacunas para vocês preencherem e fazer a continha, tá bom? Está aqui o gráfico, era bom você aumentar esse gráfico, né, para você entender o que está acontecendo. Fazer bem maior esse trecho aqui, que é onde as coisas estão acontecendo. Acontece tudo aqui, né? Tá certo? Mas o importante é você saber localizar máximos e mínimos através dessa equação, através da derivada, saber que ela é útil, que ela nesses problemas de máximo e mínimo, problemas de otimização, né? Saber quando uma função está crescendo, está decrescendo, onde ela atinge o máximo, onde ela atinge o mínimo, e você não pode extrapolar isso aí. Ok? Muito obrigado, um grande abraço, fiquem com Deus, vamos fazer mais exemplos para a gente entendendo melhor isso.